Bom, a transparência que vocês estão vendo, agora começou mesmo a gravação. Um resumo, bom, ele é um pouco ah, enganador, porque na aula passada a gente fez lá, a gente viu a enumeração manual de casos, a gente faz um trabalho manual com árvores de possibilidades, ou até, às vezes, fica mais fácil não fazer uma árvore, mas simplesmente fazer uma lista. Daí a gente usa uma ordem alfabética, lexicográfica, para ter certeza que a gente cobra todas as possibilidades, tá? Então a gente tem aquela abordagem de fazer uma lista sistemática. A gente viu o princípio de multiplicação e agora vou falar do princípio da adição, mas isso é antes, então vou voltar aqui, tá? O princípio de multiplicação. O último, lembra que a gente multiplica as possibilidades. Este exemplo foi o último exemplo que eu não apresentei, é um palíndromo. O que é um palíndromo? É uma palavra que você consegue ler, se você ler de frente para trás ou de trás para frente, vai dar o mesmo. Ele é simétrico, ela é simétrica relativo à posição no meio. Então, uma palavra sempre padrão é a ABAE, o grupo ABBA, obviamente é um palíndromo, tá? Então, quantos números, tem palavras, tem números, o número palíndromo existe que tem 5 dígitos, aí aplicando, lembrando do princípio de multiplicação, bom, a primeira posição a gente só tem 9 opções, porque não pode ser zero, porque se fosse zero, aí não vai ser número de 5 dígitos, tá? A gente, bom, isso às vezes é uma questão de interpretação. Se fosse uma senha, talvez não teria tanto problema, mas quando é número, quando é um inteiro, não pode começar com zero. Tá? Então, a gente tem na primeira posição, a gente tem 9 possibilidades, na segunda posição, 10 possibilidades, na terceira posição, também 10 possibilidades. Agora, a quarta e a quinta posição não tem escolha, porque a quarta posição tem que ser igual à segunda posição, a quinta posição tem que ser igual à primeira posição. Elas são determinadas, tá? Não tem liberdade, não tem liberdade de escolha. Então, a resposta aqui, ainda aplicando o princípio da multiplicação, vai ser 9 vezes 10 vezes 10. Tá? Então, essa lembra do princípio da multiplicação. Agora a gente vai falar do princípio de adição, que até em alguns aspectos eu acho até mais intuitivo do que o princípio da multiplicação. No entanto, no livro, ele aparece depois do princípio da multiplicação. Então, tem por seguir a ordem do livro. Mas o que acontece? Você tem problemas de contagem, né? E você tem, escolha uma letra ou escolha um dígito. Fica bastante óbvio que você tem a união de dois conjuntos, né? Dois conjuntos que são disjuntos. Ou, às vezes, a gente quer todas as letras do alfabeto menos os vogais. Aí você vai pegar 26 e vai tirar os 5 vogais, por exemplo. Ou a gente pode ter a intersecção dos conjuntos, ou, não está escrito aqui, mas a gente pode também, bom, isso é um caso particular, a diferença é o complemento do conjunto. Tá? Então, até o complemento é um caso bastante importante. Tem problemas, a gente vai ver, são problemas típicos que se resolvem contando o complemento. Tá? Então,
esta aqui é o princípio da adição. E aí, então, lembra que aqui é a cardinalidade do conjunto, mas a gente mexe apenas com conjuntos finitos nessa disciplina. Não vamos mexer muito com a questão de conjuntos contáveis, isso fica lá na ILC. Então, aqui a gente simplesmente, se A é igual a 1 união com A2, aí a gente, eles são como se fala, disjuntos, aí a soma, o número de elementos de A é a soma dos dois subconjuntos, é uma regra que se dá para generalizar. Quando B está completamente contido em A gente tem que o número de elementos de A menos B é o número de elementos de A menos o de elementos de B. Aqui, então é nesta aqui, A1 e A2 não tem uma intersecção. Aqui a gente permite que exista uma intersecção. Mas, então, o que acontece? Eu vou contar a união com uma soma de A e B. Aí eu estou contando aqueles elementos que ficam na intersecção duas vezes. Então, eu tenho que tirar esse negócio de intersecção. Eu acho que todo mundo já viu isso. Generalizando esta mesma fórmula com uma intersecção de 3 elementos, a gente chega à conclusão que tem elementos de A, de B e de C, da intersecção AB, intersecção AC, intersecção BC. Aí, se você vai fazer as contas, você vai perceber que você tirou aqueles elementos que ficam na intersecção dos três, você tirou elas uma vez mais do que necessário, então você tem que acrescentar esta fórmula. Tá bom? Então, essa é tipo de... essencialmente é a base de todas as fórmulas que a gente usa neste princípio da adição. Aqui temos um primeiro exemplo. A gente tem uma senha que pode ser de, como se fala? De uma letra maiúscula, 2 letras maiúsculas, 3 letras maiúsculas. Tá? Então, a gente aqui tem uma separação óbvia. A gente pega o número de possibilidades com uma letra, o número de possibilidades com 2 letras, o número de possibilidades com 3 letras, e a gente soma isso. Isso vai nos dar quantidade de senhas. Eu acho que é óbvio, ele é muito, muito artificial, né? Fica bastante óbvio que a gente não deve escolher senhas tão fracas assim, né? Então, é um exemplo simples, mas temos de segurança não atende muito bem, não. Tá? Aqui, só deixa-me... Suponho que todo mundo saiba, um baralho ele tem 52 cartas. Nós temos 4 naipes. Eu sempre brigo com... Olha, copas, na verdade, são os corações. Então, essas são as copas. Então, o outro aqui são os ouros. Eu sempre brigo isso. Já há 20 anos estou tentando, aprendendo. Os outros são mais fáceis, porque aqui são espadas. Isso também é quase a mesma palavra em inglês. E aqui são os paus. Tá? Então, esses são os 4 naipes. Lembra que então, tem 2 naipes que são vermelhos e 2 que são pretos. Tá? E a gente tem 13 denominações. A gente tem o ACE, o ACE é 1, de certo modo, mas ele tem muitas vezes um papel mais nobre do que a pior carta do baralho. Até 10, o J é Jack, isso é valete. O Q é o que em inglês é a rainha, mas em português seria a dame. E K é
o rei, é o king, tá certo? Então, aí peguei essas transferências de alguém e ficou em inglês, tá? Então, esta é a baralho, estou supondo que todo mundo sabe como que embaralha. Então, se tem uma pergunta na prova, estou supondo que todo mundo sabe, conhece essas informações. Qual é o número de maneiras de obter uma dama ou uma rei de um baralho? Tá? Então, é uma carta, na verdade. Então, nós temos quatro rainhas, quatro damas, perdão, e quatro reis, então a gente tem um total de 8 maneiras. Aqui nós temos 2 formas de responder essa pergunta. A gente quer saber quantas formas tem para obter uma dama ou uma carta vermelha. Aí, a primeira abordagem é para calcular quantas rainhas tem. Tem 4 rainhas, tem 4 maneiras. Quantas cartas vermelhas tem? São 26. No entanto, a intersecção aqui não é vazia, porque eu vou ter 2 rainhas de copas e de ouros, e aí... Perdão, copas, falei errado. Falei certo. Eu acho que está certo. Sim. E, de qualquer maneira, a conta estava certa, tá? Tem 2 elementos na intersecção, tá? Então, eu tenho 4 mais 26, mas tem que tirar as 2 rainhas que tem, que são vermelhas, de naipe vermelha. Tá? Outra forma de fazer a mesma conta, que eu acho um pouquinho menos intuitivo, mas que não está errado, é você conta, mas é assim, você conta todas as cartas vermelhas, tá? Que são 26. Isso vai incluir as rainhas já vermelhas, então ainda falta acrescentar 2 rainhas de naipe preta, são duas cartas, então 2 mais 26 dá 28 também, tá? Aí, então, nem sempre tem uma abordagem certa, na verdade desde que chega a resposta correta, a abordagem é válida. Mas muitas vezes aqui não, mas às vezes tem estratégias onde que está vendo, onde pega uma estratégia que dá uma resposta rápida e outra estratégia que fica complicado, tá? Então, às vezes, você, não sei, pode ser exercícios, e se você está gastando mais do que 3 minutos, você tem que pensar, olha, será que estou no caminho certo? Talvez exista uma outra abordagem que dá uma resposta mais rápida. Aqui, quantos números inteiros impares existem no intervalo de 10 até 99, onde os dígitos são distintos? Então, a gente está de 10 a 99, 2 posições, então a gente pode imaginar que o dígito das dezenas, nós temos 9 possibilidades, tá? Os dígitos das unidades, olha, ele tem que ser ímpar. Então, a gente tem aqui 5 possibilidades, né? Então, tem na primeira posição 9 possibilidades, na segunda posição 5 possibilidades, mas tem uma condição adicional. A condição adicional que é que os dígitos têm que ser distintos. Então, se eu faço esta contagem, na contagem estou incluindo 11, 33, 55, 77 e 99, que eu vou ter que tirar. Então, a resposta é 9 vezes 5 menos 5. Então, 9 vezes 5 dá 45, menos 5 dá 40. Tá? Então, eu acho que essa é a forma mais rápida de se fazer esta pergunta. Aqui nós temos
a gente quer saber, a gente tem quatro posições, onde pode ser ou uma letra ou um dígito, mas a gente quer saber quantos tem que ter pelo menos um símbolo repetido, tá? E a forma de se fazer isso é o seguinte, tá? A, a, a quantidade de identificadores com pelo menos um símbolo repetido é a mesma coisa que o total, mas daí eu vou tirar aqueles que têm símbolos que não são repetidos, tá certo? E, na verdade, essas são contas que são bem mais simples, que já fizemos, tá? A quantidade total de tamanho 4 é 36 elevado a 4. Aquelas que não têm símbolos repetidos é 36 versus 35 versus 34 versus 33, tá? Aí eu vou fazer esse cálculo e aí vou calcular a diferença. Então, tem este número aqui de, senhas, que tem pelo menos um símbolo repetido. Pode ser mais do que um símbolo repetido, mas pelo menos um símbolo repetido. Então, aqui cabe duas observações. A primeira é que este é um exemplo típico de aplicação do princípio do complemento. Tá? Caso específico. Então, se você está vendo uma coisa que pelo menos você já tem que pensar, olha, pelo menos talvez seja mais fácil de calcular o total e tirar aquelas que têm 0 símbolos repetidos. Tá? Então, esta é uma... a gente vai aprendendo essa coisa, tá? Mas casos onde que tem pelo menos um símbolo repetido, pelo menos alguma coisa, aí já deve alertar que, olha, talvez seja mais fácil aplicar o princípio do complemento aqui. Segundo, aviso que eu dou, se você fazer uma prova, não coloca só aqui a resposta final, coloca a conta para você chegar. Porque se você coloca a resposta final e tem um erro, pode ser um erro básico de computação, aí eu não tenho como verificar, tá? Nem vou verificar, tá? Aí eu vou dar errado esta resposta. Se você fizer, por exemplo, vamos supor que eu estou vendo aqui, você fez esta computação, mas a resposta aqui está errada, aí provavelmente você vai ter, não sei todos os pontos, mas vai ter tipo 80% das pontas, tá? Então, seja esperta quando você... Eu recomendo sempre, nesse tipo de perguntas, o valor numérico, na verdade, não importa tanto. O que importa é o raciocínio por trás. Então, me ajuda, se ajuda, em colocar o raciocínio por trás e só faz a substituição desses cálculos no último passo. Tá bom? Bom, eu falei 20 minutos sem parar, então agora eu vou dar uma pausa e perguntar se alguém tem alguma dúvida. Por enquanto Tá? não, professor. Por enquanto Não não. tem dúvida? Por enquanto não. Tá. Obrigado. Alguém tem? Pode falar, pode abrir o microfone, pode digitar. Bom, parece que não tem dúvidas. Sabe, gente, na sala de aula a gente faz esse tipo de coisa de forma visual. Mas,
A gente ainda não está na sala de aula. Eu acho que o semestre que vem, o novo semestre, que deve começar lá, não sei, final de março ou abril, eu acho que a gente vai voltar a presencial. Mas eu não tenho certeza, é só chute. Tá? Isso não é uma anúncio oficial. Tomara que seja presencial. Os slides já estão disponíveis, Marcos. Tá? Eu tive o mesmo tipo de pergunta na aula passada. Eu já disponibilizei aqui. Deixa-me fazer de novo. Aliás, gente, eu estou em Nova Lima. Está chovendo. Coisa impressionante. Aqui no Barreiro também tá, pessoal. Tá. Aqui no Castelo também tá. Vou copiar o link e vou compartilhar o link também, só para responder a dúvida. Tá? Este é o link. Isso estava A metaturma foi criada depois que eu tinha colocado. A partir de agora, eu vou colocar tudo no metaturma. Tá? A metaturma deu um problema, porque o número de disciplina mudou. E eu usei o número antigo, e por isso elas não estavam conseguindo criar metaturma. Mas agora isso está resolvido. Tá? Desculpa, que não está na metaturma. Mas então, você encontra lá esta planilha, e aquela planilha, eu ainda tenho que atualizar os slides para incluir a parte que vou fazer daqui a pouco. Eu vou fazer isso amanhã, Marco. Bom? Mas pode contar que, não na hora da aula, mas tipo, porque às vezes eu dou aula e aí ainda tem uma mudança, sabe? Então, no dia seguinte que eu vou atualizar, eu vou ficar atualizando os slides, entendeu? Até hoje, esses slides, grande parte desses slides eu já tenho muitos anos, mas aí eu estou tentando atualizar. Até que estou meio infeliz com algumas coisas aqui. Eu não acho o layout desta slide, por exemplo, muito claro, não. Mas eu não tenho mais coisas para resolver. Ok, então esse foi o exemplo aqui. Então aqui eu não fiz a resposta. Eu quero que vocês pensem. Quantos números quantos inteiros existem no intervalo de 1 a 100.000 que contém o algarismo 6 exatamente uma única vez? Então, vou dar um minuto para vocês pensarem. Como que você pensa em resolver? Depois eu vou dar uma dica. Então, a primeira dica que eu vou dar é o seguinte. Que o algoritmo 6, né? Porque o intervalo lá, ele vai de 1 a 100.000. Agora, se eu vou diminuir os limites com cada um com 1, eu vou de 0 até 99.999. Vai ter o mesmo número a mesma quantidade de inteiros que vai ter. Isso não muda. Mas o intervalo ele é mais agradável. Por que ele é mais agradável? Porque agora todos os números, eu posso interpretar os números como uma sequência de 5 símbolos, de 5 algarismos, onde, inclusive, eu posso permitir o algarismo 0. Então, alguém quer falar como resolver ou eu vou continuar?
se eu não me engano, a gente vai separar em casos, né? São 5 casos diferentes. Quando você tem um dígito só, exatamente. 2 dígitos, 3, 4 e 5 dígitos diferentes. E aí você precisa fixar o 6 em uma posição e fazer lá usar o princípio de multiplicação com os números restantes, no caso, né? Aí, no caso, se você tem se você tem só um valor, o 6 só vai aparecer, você tem uma única opção, então o 6 vai aparecer só uma vez, né? Quando você tem 2 dígitos, o 6 vai aparecer 6 vezes, e aí você vai usando esse princípio, aí você soma todos eles no final. Mas aí eu tava fazendo a conta aqui, mas... Eu vou ser muito sincero, eu não tenho certeza da sua abordagem. Mas são 5 casos, né? Nós podemos colocar os 6 na primeira posição, segunda, terceira, quarta e quinta posição. Tá certo? E aí eu já tenho garantido que o meu número, meu inteiro, vai ter exatamente um 6. Tá? Então, se eu escolho, por exemplo, escolha o algarismo 6 na primeira posição, eu sei que na segunda posição eu só tenho 9 opções. E na terceira também 9, na quarta 9 e na quinta 9. Então, colocando o 6 na primeira posição, eu tenho 9 elevado a 4 possibilidades. Tá? Mas o mesmo raciocínio se aplica quando eu coloco o 6 na segunda, terceira, quarta e quinta posição. Então, a resposta, neste caso, vai ser 5 vezes 9 elevado a 4. Tá? Alguém tem uma dúvida sobre Então isso? você fez Pode todos falar. os Sim, casos de mas uma vez, né? Por exemplo, Como que é? você fez todos os casos de uma vez, né? Você pegou, tipo assim... É que eu tava pensando exatamente isso aí, né? De separar em 5 casos. Daí, se o 6 está no o algarismo, o maior algarismo, né? Então, são 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, a quantidade de casos que tem para trás, né? Mas Isso. se ele não estava na última, aí nesse caso, tipo assim, a primeira casa, que seria a maior casa, digamos assim, teria só 8 opções, porque não pode ser 6 nem 0. Só que aí Não você fez todos de entendi. uma vez. Por que teria 8 opções? É porque eu estava Qual pensando em caso? fazer de casa em casa, entendeu? Daí, por exemplo, se o 6 está no algarismo maior, quer dizer que só existem 9 possibilidades para todos os algarismos atrás dele. Mas se o 6 não está no maior algarismo, quer dizer que o maior algarismo só tem 8 possibilidades, que não é nem 6 nem 0. Mas isso a gente dividisse em casos, entendeu? Como você fez tudo de uma vez, é até mais fácil. Tá. Mas E aí, até os casos, neste exemplo, os 5 casos têm o mesmo valor, né? Porque cada caso é 9 elevado a 4. Nem sempre isso vai acontecer, mas neste caso, os 5 subcasos, eles têm valor igual. Alguém sabe, professor, querido? mas aí você Fala. está atribuindo, se você está trabalhando só com os inteiros que têm 6 dígitos. Estou trabalhando com os inteiros que têm 5 dígitos. Mas o intervalo não vai de 1 Eu até 1000? na verdade, não, 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 calma, calma. Lembra que eu falei no início, tá? Um, o número 1, por exemplo, eu estou imaginando que isso vai ser 00001. Eu falei isso. A primeira fala foi isso, tá? Ah, tá. Ok. Estou, estou usando, ao invés de contemplar o intervalo de 1 até 100.000, estou o intervalo de 0 até 99.999, tá? E, foi a segunda coisa que eu falei, eu vou contemplar isso como uma sequência de símbolos. Ok, Então, ok. Faz sentido. não, sim, a sua observação está certa, tá? Mas então,
foi esta ideia também, eu já usei na aula passada, tá? Mas então, a gente, ao invés de falar do inteiro 1, a gente está pensando na sequência de 5 símbolos, 5 algarismos, 0, 0, 0, 0, 1. Tá? E para resolver esta pergunta, resolve muito facilmente. Beleza? Então, esta foi a primeira pergunta para a turma. A segunda aqui, esta aqui. Quantos números inteiros existem no mesmo intervalo que contém pelo menos o algoritmo 6? Dígito 6. Como que a gente faz? Usa a resposta da questão anterior, que tem o valor de todos os algarismos, né? Não, primeiro a gente faz, na verdade, O problema, vou te falar qual que é o problema, tá? Para usar a resposta anterior, você tem também saber o algoritmo 6 duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, e 5 vezes. E isso é possível, mas é meio chato. O que é mais fácil neste caso é usar o complemento, tá? O que você vai contar? Você vai contar quantos números inteiros existem no intervalo inteiro e você vai subtrair a quantidade de inteiros que não tem o algarismo 6. Tá certo? tá Então, certo? a quantidade total é bastante simples. Isso é 100.000, tá certo? E para contar quantos não tem o algarismo 6, eu faço a mesma... Na verdade, eu vou fazer o mesmo mapeamento que na pergunta anterior. Ao invés de contar de 1 até 100.000, eu vou contar de 0 até 99.999. Aí eu vou identificar esse intervalo com uma sequência de cinco dígitos, onde os dígitos pode ser qualquer valor menos 6. Tá certo? Tem 5 dígitos consecutivos e cada dígito tem novas possibilidades. Então, a resposta aqui é 10 elevado a 5 menos 9 elevado a 5. Alguém tem uma dúvida sobre isso? Então, essa aqui usa o princípio de complemento. A pergunta anterior usou o princípio de união de 5 casos. Aqui a gente usa o princípio de complemento. Neste caso, é mais fácil contar quantas o conjunto inteiro e tirar o complemento, ou seja, quantidade de inteiros que não tem o algarismo 6. Então, a resposta aqui, 10 elevado a 5 menos 9 elevado a 5. Alguém tem uma dúvida? Pode falar agora, senão eu vou continuar. Pode seguir. Professor, só uma coisa. Eu mandei mensagem aí no chat falando que tem um aluno Ah, chamado Paulo. Ele mandou solicitação para entrar na equipe aqui do Teams. Tem alguns dias ele não recebeu resposta ainda. deixa eu olhar aqui. Mas o aluno Paulo, ele já faz parte da turma? Então, espera aí. Request to join. Paulo Henrique. Eu vou aceitar agora. Ok, obrigado, professor. Ele, Paulo Henrique Oliveira, não sei o que tem mais.
Acabei de aceitar. Eu sei que essa é uma coisa um pouco chata. Por outro lado, o aluno, muitas vezes, são os alunos que atrasam um pouco. Ok, vamos para o resumo. E agora o resumo está certinho. A gente viu a árvores de possibilidade, ou lista de possibilidade, o princípio de multiplicação e o princípio da adição. Tá? Isso corresponde à secção 5.1 do nosso livro. Tá? E agora a gente vai pular 5.2. 5.2 é o princípio da casa de pombos, que eu vou fazer, mas eu prefiro fazer na semana que vem. Ou talvez na aula que vem, ainda não sei. Eu acho que vai ser a aula que vem. Mas para continuidade, eu vou falar primeiro de permutações e depois de combinações, que é uma generalização do princípio da multiplicação. Tá? Então, nós temos uma permutação. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de permutação, né? Você tem aqui, exemplo é muito simples, na verdade, mas você tem um conjunto ou uma lista que tem lá 3 letras, A, B e C, quantos subconjuntos existem? Não, perdão, não. Quantos, não tem subconjuntos aqui. Quantas permutações existem dos elementos A, B, C? São 6, eu tenho ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. Tá? Então, e como que se faz esta definição aqui? Na primeira posição, eu tenho 3 possibilidades. Tá? Dado a primeira escolha, faltam para na segunda posição 2 possibilidades e na terceira posição, na verdade, não tem mais opção, né? Porque aí só sobra um elemento, então nem tem nenhuma escolha, tá? Então essa é a ideia básica de uma permutação, tá? Posso ter um exemplo com 5, por exemplo, A, B, C, D, E. Aí eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 possibilidades, tá certo? Está chovendo tanto que assusta aqui. Um instante. Está chovendo, gente. Nossa. Então, permutação tem um caso padrão, tá? O caso padrão é o mesmo exemplo que o anterior, mas com N elementos, tá? Então, eu tenho N elementos, então a questão é quantas sequências de tamanho N eu posso formar considerando todos os elementos e onde eu não tenho repetição. Eu posso repetir, tá? E observe que a ordem dos símbolos é importante, tá? Então, usando a generalização da transparência anterior, a gente, na primeira posição, tem N possibilidades, segunda posição tem N-1 possibilidades, terceira posição tem N-2 possibilidades, e aí tem vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Este produtório é muito comum na matemática e o produtório de N-1 até 1, ou o contrário, é de 1 até N. Esse produtório é também chamado o factorial, é N factorial nesse caso. Tá? Então, estou mais ou menos supondo que vocês já conhecem isso. Na outra aula eu perguntei e todo mundo, quem não te conhecia, todo mundo já conhece isso.
Então, esse é o caso padrão. O caso padrão é o que a gente normalmente conhece e denota como o N fatorial. O caso mais genérico é onde a gente escolhe apenas R elementos do total de N elementos, onde R é estritamente menor do que N. Então, considero o conjunto com N elementos, tá? Quantas sequências de tamanho R eu posso formar, onde esse R poderia ser um valor menor do que N. Tá? Onde, de novo, a ordem da ocorrência dos símbolos é importante. Aí, a gente tem o mesmo princípio, tá? Só que, ao invés de ir até 1, né, a gente só vai aplicar esta fórmula R vezes, tá? E se você aplica essa fórmula R vezes, isso quer dizer que você fica aqui com, não é N menos R, mas é N menos R mais 1. Tá? Isso é uma coisa, é fácil de errar aqui, esta mais 1. Mas se você vai lá, a primeira posição é N. A segunda posição é N menos 1. Então, ou é ésima posição, eu vou subtrair, vai ser eu vou subtrair R menos 1. Então, tem N menos R menos 1. E N menos R menos 1 é N menos R mais 1. Tá bom? Então, esta é aquele produtório. E aí tem mais uma coisa, é que este produtório, se você vai escrever ele, aqui tá invertido, os fatores são invertidos. Aqui n menos r mais 1, n menos r mais 2, até n menos 1, até n. Tá? Isso, eu também posso escrever isso como n fatorial dividido por n menos r fatorial. Tá certo? E quando o R é igual a N, ou seja, eu vou escolher todas as possibilidades, aí isso vai se reduzir ao caso anterior. Isso é mentira, eu vou tirar essa parte. Está confuso, vou tirar. Só um instante, gente. Vou explicar uma coisa. Só para explicar, só através de um exemplo, eu quero explicar a fórmula. Tá? Então, aqui temos, por exemplo, 7 vezes 6 vezes 5, tá? Eu posso agora multiplicar o numerador e denominador por 4 fatorial, porque isso vai me dar 1. Agora, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai me dar 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Tá certo? Então, essa é a fórmula que foi usado nessa transparência anterior, onde o 7 vai ser o N e o 4 vai ser o R. Então, eu vou ter que o número de permutações vai ser N fatorial dividido por... Não, eu falei errado. O R aqui deve ser 3, e aqui é N menos R. Tá? Então, eu vou voltar à transparência. Mas, sabe, esta é a ideia que está por trás daquela fórmula que tem lá.
Tá? Então, a fórmula é este produtório. Eu posso escrever este produtório como n fatorial dividido por n menos r fatorial. Então, no exemplo, eu tinha 7 fatorial. Aí tinha lá r igual a 3, 7 menos 3 dá 4. Então, tem 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Beleza? E, então, isso nos leva a esta fórmula. Então, esse é tipo um resumo da discussão sobre permutações até agora. Tá? Considera o conjunto com n elementos, ou n símbolos, e R é um valor menor do que N, tá? Então, o número de permutações, neste caso, é N fatorial dividido por N menos R fatorial, tá? São sequências onde a ordem importa e que não há repetição. Tá? Então, o fato que não há repetição é o que faz que o R não pode ser maior do que N, né? Porque se eu tenho, eu vou permitir escolher 11 elementos quando o total é 10, isso não faz nenhum sentido. Então, a permutação não é definida neste caso. A permutação só é definida quando o R é menor do que N. E a gente está supondo, nem vou falar, são números inteiros positivos. Tá, eu vou fazer se tem uma dúvida. Alguém tem uma dúvida antes de entrar nos exemplos? Alguém tem uma dúvida? Oi, Paulo. Desculpa que você estava esperando. Tá? Seja bem-vindo aqui. Ô, professor, Gabriel, fala. a combinação é o último que a gente viu, né? É só o n fatorial. Eu vou falar daqui a pouco, eu vou dar exemplos e depois vou falar da combinação. Ah, não, pera. Então qual que é o primeiro que a gente viu? Hã? Qual que foi o primeiro que a gente viu que era o mais simples, é só um n fatorial? O primeiro é simplesmente a permutação, onde o número de escolhas é igual ao número total de elementos, entendeu? Ah, tá. Nós Ok. temos a permutação. Normalmente, se eu falo de uma permutação sem o contexto, na verdade, eu estou falando de uma função 1 a 1. Isso é outra forma de se pensar numa permutação, tá? Eu posso pensar numa função de 3 elementos para 3 elementos. Tá entendendo? Sim, estou entendendo. Tá? Até eu nunca pensei em É que eu só achava que acrescentar tinha um isso. nome específico, entendeu? Mas se não tiver, não tem problema, não. Não. Bom, no contexto de análise combinatória, a permutação é o que está aqui, tá? Então, só vejo um exemplo um pouco pequeno, mas pega lá A, B, C, D, E, aí você vai ter todos os possíveis formas de colocar 5 elementos numa ordem. E quantas É. possibilidades? Isso é Entendi, 5 entendi. fatorial. Valeu, obrigado. Então, eu sei que você entendeu, mas eu quero mesmo assim falar uma outra coisa, tá? Porque uma outra forma de interpretar uma permutação, quando você tem um conjunto finito, é como se fosse uma função 1 a 1, tá? Então, eu vou... Quantas
maneiras eu consigo mapear 3 elementos para 3 elementos, que é uma bijeção. Tá? Essas são para o primeiro imagem, a imagem do primeiro elemento tem 3 possibilidades, da segunda tem 2 possibilidades e da terceira tem uma possibilidade. Então, se você vai pensar quantas funções quantas bijeções tem de n elementos, a resposta é n fatorial. Tá? Então, muitas vezes a palavra permutação, no contexto um pouquinho diferente, mas associada a funções, é uma bijeção entre um conjunto finito. Tá? De novo, quantas permutações existem? N fatorial. Tá? Agora, nós temos o caso genérico, onde, ao invés de escolher todos os N elementos, a gente escolhe apenas R elementos. Tá? Então, esse é o caso que é mais genérico para a permutação. Por isso é chamada de permutação R, tá? Onde, ao invés de escolher N elementos, a gente para antes. E aí a fórmula também para antes. Então, esta é a distinção entre o caso padrão e o caso genérico. E aqui foi a fórmula. Aqui tem alguns exemplos. Este foi o exemplo que nós já vimos. Eu tenho uma senha de tamanho 4. São letras ou dígitos, mas elas têm que ser diferentes. Então, eu tenho aqui vai ser P36,4. Tá? Que vai me dar 36 fatorial dividido por 32 fatorial. E aí, parte, este 32 fatorial aqui, uma parte vai cancelar, então o que sobra no produto é 36 versus 35 versus 34 versus 33 possibilidade. Aqui o exemplo clássico também, a palavra computer, então são todas letras distintas, tá? Então quantas sequências diferentes eu consigo gerar a partir disso? São 8 fatorial, tá certo? Eu poderia ter usado o computer A, B, C, D, E, F, G, H, vai dar a mesma coisa. Tá? É 8 fatorial. Tá? Agora, às vezes eu tenho essas perguntas, né? Situações. Eu quero que C e O fiquem juntos. Tá? Então, eu quero a mesma pergunta, mas o C deve ter seguido pelo O. Aí, a forma mais fácil, nesse caso, é pensar como C e O fosse uma letra só, um símbolo só. Tá certo? E aí fica óbvio que você, ao invés de ter 8 símbolos, você tem 7 símbolos. Então, a resposta vai ser 7 fatorial. Tá bom? Então, esta é a permutação para gerar palavras. Aqui é um exemplo um pouquinho diferente. A gente fica aqui uma composição de um grupo de 6 pessoas na mesa. Mas o que a gente só quer saber a posição relativa um ao outro. A gente não está muito associado à posição absoluta. Tá certo? Se fosse absoluta, então essa é uma forma de fazer esse cálculo. Se fosse absoluta, você tem não, perdão, se fosse absoluta, você tem 6 fatorial possibilidades, tá certo? Mas o que acontece? Se a gente olha a posição relativa, a gente tem que, por exemplo, se a gente olha a posição de A, tem uma posição de A
vamos fazer a posição mais simples, é A, B, C, D, E, F, aqui, ou a gente pode rotacionar essa solução uma posição e daria o mesmo. Então, a gente pode ver que existem 6 posições neste total de 6 fatorial. A gente tem 6 fatorial possibilidades, mas a cada posição tem 5 outras posições que são consideradas equivalentes. Então, a gente tem que pegar esse 6 fatorial, mas dividir por 6. E aí a gente chega a esse 5 fatorial. Tá? Aqui, outra forma de fazer isso é a gente fixa, a gente começa com A e só pensa na posição dos outros relativo a A. Tá? E aí é uma outra forma de ver que se a gente só pensa na posição relativa a gente tem 5 possibilidades, então a resposta é 5 fatorial. Tá? São 2 raciocínios, são um pouquinho diferentes, mas levam à mesma resposta. Aqui é um exemplo, ele é mais simples, eu acho que ele é mais simples. Aqui tem um estudante que ainda comprou livros, eu não acho que esse tipo de estudante existe ainda, mas talvez sim. Tem 4 livros de sistemas operacionais, 7 livros de programação e 3 livros de estrutura de dados. E aí ele vai colocar isso numa estante ordenado, com a seguinte restrição: os livros do mesmo tipo, eles ficam juntos, tá bom? Então, como que a gente consegue pensar na solução? Bom, a gente tem 3 tipos, tá? Então, isso vai dar 3 fatorial possibilidades e cada tipo a gente tem 4 fatorial, ou 7 fatorial, ou 3 fatorial possibilidades. Então, a resposta aqui primeiro a gente pensa no tipo, né, sistemas operacionais, programação, estrutura de dados, 3 vezes 2 vezes 1, e dentro disso a gente tem simplesmente os fatoriais. Então, a resposta é 6 vezes 4 fatorial, 7 fatorial, 3 fatorial. E até, está vendo, é um número bastante elevado. Eu sempre me surpreendo quantas possibilidades. A gente tem um exemplo relativamente pequeno, mas aí já tem muitas possibilidades. Aqui é uma grande problema, mas a análise combinatória já logo chega a uma explosão de possibilidades. Não tem chance de você enumerar manualmente 4 bilhões de possibilidades. Então, por isso a gente precisa de algumas fórmulas. Tá, aqui vou focar. Sim, só uma coisa. exatamente fazer perguntas. Oi. No exemplo anterior, eu não entendi por que utilizou do princípio multiplicativo ao invés do princípio de adição. Para mim seria, por exemplo, eu ia estar aqui fazendo esse fatorial dos 3 conjuntos de livros e depois eu teria que estar multiplicando pela soma dos fatoriais de cada um dos livros. Por que não é assim? Bom, aí os bom, eu nem sei direito como te explicar. Para mim, né, essas escolhas, elas são completamente independentes. É isso que me leva a pensar, olha, você tem que multiplicar, não tem que adicionar. O que a gente... este exemplo que você está falando,
Sim, exatamente. Exatamente. Eu faria, tipo, por conjuntos de livro, o de sistema operacional, a programação, estruturas de dados, aí trataria eles como conjuntos. Eu faria o fatorial para poder ver como que eu faria a organização nessas estantes por assunto do livro. Aí eu teria o 6 que é o 3 fatorial. E isso eu multiplicaria pela soma do fatorial de cada uma das quantidades de livro, ao invés de multiplicar pela multiplicação dessas, dessas quantidades, do fatorial dessas quantidades. Ah, eu não sei responder. Alguém tem uma resposta? Eu Eu acho não eu acho que tenho. eu sei qual que é a dúvida dele, professor. É o Fala. seguinte, quando você faz a primeira permutação, que você faz a das caixas de livros, né, divididas pelo tema, você dividiu eles em grupos, certo? Você agrupou eles e você dividiu eles pelo tema, e daí você fez a sua permutação. Depois disso, tem que levar em consideração que essas caixas não existem, elas são parte da sua imaginação. Então, a partir daí, a sequência de uma das caixas influencia na sequência das outras. Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, o livro um, 2 e 3 de sistemas operacionais e o livro 2, 3 e um de programação, por exemplo, é uma ordem. E se eu tiver o um, 2, 3 de sistemas operacionais e o 3, 2, um do programação, por exemplo, logo depois, é outra ordem. E é por isso que você tem que multiplicar, porque é como se você tivesse eliminado todas as caixas depois que você fez a primeira permutação por tema, e a partir de agora, tipo assim, a ordem de cada livro importa, porque é uma grande caixa só, entendeu? Justo, eu entendi. É por causa que, assim, eu tava pensando justamente nessa questão das caixas. Então, assim, eles meio que seriam individuais, de uma certa forma. Os 4 livros de sistemas operacionais, eles influenciariam a ordem deles, contando o assunto de sistemas operacionais. Porque se a gente colocar, por exemplo, primeiro sistemas operacionais, depois programação, depois estrutura de dados, a ordem desses 4 livros de sistemas operacionais, eles só vão influenciar é, na caixa, no que seria a caixa de sistemas operacionais. Aí eu imaginei que seria uma adição. Então, a ordem dos livros de sistemas operacionais, aí mais a ordem dos livros de programação, mais estrutura de dados. Mas eu acho que eu entendi mais ou menos o que você falou, tipo, É, sendo multiplicação. é porque a caixa não existe, né? No final você se livra delas, então é só um caixão gigante. Justo. Valeu. Sim, eu não sei se ajuda, mas independente da ordem dos tipos, você consegue ahm, você consegue pegar os livros dos sistemas operacionais em 4 fatorial possibilidades. E os livros de programação, 7 fatorial possibilidades. Livros de estudo de dados, 3 fatorial possibilidades. E aí, isso fica independente da ordem, e a ordem, aí eu tenho que multiplicar. Eu não. Eu vou pensar se eu consigo, ainda numa explicação melhor, mas tem que multiplicar. Mas eu gostei da sua pergunta, porque um, eu já apliquei prova em que eu vi alunos cometerem esse tipo de erro e eu fiquei um pouco sem me entender o que levou a este erro. Então é bom esta pergunta, eu vou ver se eu consigo uma resposta mais clara, tá bom? Certo, ok. Muito obrigado, professor. Um, mas então, a resposta desta aqui é permutações, e aí a gente chega no outro caso que a gente quer contar, tá? A gente falou de permutações, um, e agora a gente vai falar de combinações. E, você tem que separar muito bem na sua cabeça a distinção, tá? Então, eu fiz aqui uma transparência entre permutações que explica a diferença entre permutações e combinações. Um, por exemplo, se tem uma senha de tamanho 4 com
36 símbolos diferentes, tá? Ou numa senha, a ordem não importa, né? A primeira posição é diferente da segunda, diferente da terceira, da quarta posição, tá? Outro exemplo, por exemplo, vamos compor uma diretoria onde que tem carga de presidente, secretário, tesoureiro e um diretor de festas, tá? Aí a ordem é importante, porque não sei, Chico, Ana ser presidente e Bob ser secretário não é a mesma coisa que Bob ser presidente e Ana ser secretária, tá? Então, a ordem também importa. Aliás, então, eu fiz aqui esses exemplos, eles dão a mesma quantidade. Você tem aqui é uma permutação de 36,4. Estou escolhendo 4 símbolos, 4 objetos, de um total de 36, onde a ordem é importante. Aqui também faço um sorteio de 4 bolinhas, de um total de 36 bolinhas diferentes, tá? Onde que não tem reposição e onde a ordem em que você escolhe os objetos importa. Então, aqui, tudo isso é uma permutação. É uma escolha de R símbolos, R objetos, de um total de N. Existem outras situações na contagem, na análise combinatória, em que, pela natureza do problema, a ordem não importa. Se eu tenho um total de 36 atletas, eu vou escolher uma equipe de 4 atletas, não faz uma diferença, eu vou escolher elas e... vou facilitar a minha vida. Se eu escolher A, B, C, D, ou eu vou escolher D, C, B, A, não faz uma diferença. Então, isso conta como uma permutação diferente, mas conta como uma combinação igual, tá? Outro exemplo, eu tenho um conjunto de 36 elementos. Quantos subconjuntos do tamanho 4 eu posso escolher? A gente sabe, na teoria de conjuntos, a ordem dos elementos não importa. Outro exemplo, tá? Eu tenho um string de tamanho 36, mas eu quero saber quantos strings de tamanho 36 tem 4 uns. Exatamente 4 uns. Tá? E, por fim, usando de novo esta questão de bolinhas, tá? Às vezes é bom pensar como que o problema pode ser definido com bolinhas, uma urna. Aqui, a gente escolhe 4 bolinhas em total de 36, sem reposição, mas a ordem não importa. Então, bom, eu vou para frente, mas a ideia é que o que acontece é que a permutação ele faz uma distinção que a combinação não faz. Então, a permutação ele conta mais do que a combinação. E aí, então, a gente quer saber quanto mais a permutação conta, como que eu consigo derivar uma fórmula de combinações a partir da fórmula da permutação. Aí eu vou usar um exemplo simples, tá? Eu vou... bom, aqui é da forma generalizada, mas eu vou usar o exemplo como n é igual a 5 e r é igual a 3, tá? Eu quero escolher 3 símbolos de um total de 5. Então, o total eu vou chamar de A, B, C, D e E. Tá? Agora, eu já estou um pouco avançando, eu vou fazer a contagem manual, eu vou sistematicamente escolher
3 símbolos deste conjunto de 5 na ordem alfabética, tá? Aí vai me dar ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE, e isso me dá 10 possibilidades. Agora o exemplo pequeno, ele já dá 10 possibilidades. Então, eu gostaria de ter uma fórmula quando o NR é maior. Então, vamos analisar esse exemplo. Tá? O que acontece? Que quando a ordem não importa, eu vou ter, se eu uso a ordem alfabética, eu vou ter ABC. Tá certo? Agora, se a ordem importa, eu vou ter... como que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aqui tem todos os 6 ordens. Quando a ordem importa, tem ABC, tem ACB, tem BAC, BCA, CAB e CBA, tá? São os mesmos elementos que eu tenho aqui, só que eu tenho elas numa ordem, todos os possíveis ordens. Então, o que acontece? Se eu conto a permutação, aqui estou contando 6 vezes mais permutações que eu estou contando combinações. Tá? E isso é válido em cada linha aqui. Tá? No caso de ABD, para ABD, eu vou ter 6 permutações que são equivalentes à combinação ABD. Aqui a ordem importa, aqui a ordem não importa. Então, eu tenho 6 vezes mais permutações que combinações. De onde vem esses 6? Olha, na verdade, esses 6 é o número de permutações que eu tenho de 3 elementos. Aqui tem os elementos ABC. E quantas permutações tem de ABC? São esses aqui. Tá certo? E aí, tem 6 permutações de ABD, tem 6 permutações de ABE e assim por diante. Então, como que eu consigo contar a quantidade de combinações? Eu vou pegar o número de permutações, P53, que seria este total aqui, mas eu vou dividir isso por 3 fatorial, onde 3 fatorial é o número de permutações de 3 elementos. Entre os objetos escolhidos, eu tenho configurações que são equivalentes, então eu quero pegar o total e dividir pela quantidade de configurações equivalentes. Tá? E quando eu tenho a escolha é 3, o número aqui é 3 fatorial. Tá? Eu usei aqui 3 fatorial como o caso simples do permutação. É o primeiro caso. E se você contempla o segundo caso, você pode escrever aqui o denominador o P de 3,3, mas daria a mesma coisa. Então, qual que vai ser a resposta? Olha, o número de permutações pela fórmula que nós aprendemos 20, 30 minutos atrás, é o P de 5,3, tá certo? Então, é 5 vezes 4 vezes 3, mas aí eu tenho que dividir isso por 3 fatorial. Então, eu vou ter 60 dividido por 6, e isso vai me dar 10, que corresponde com as 10 linhas que eu tenho aqui. Tá? Então, esse é um exemplo. Eu usei um exemplo pequeno, porque se fica muito grande, nem cabe na transparência. Então, mas esta ideia se generaliza. Então, essa fórmula se generaliza. O número de combinações onde a ordem não importa, tá? É o número de permutações onde a ordem importa, dividido por R fatorial. Tá? Bom, essa fórmula a gente já sabia
que era n fatorial dividido por n menos r fatorial. Então, a nova fórmula que a gente vai ter vai ser esta fórmula aqui. Tá? O número de combinações vai ser n fatorial dividido por... Muitas vezes a gente até escreve de forma contrária. R fatorial versus n menos r fatorial é que dá no mesmo. Simplesmente trocando esses dois fatoriais no denominador. Tá bom? Então, aqui... Então, essa é uma transparência que resume a discussão anterior, tá? Uma fórmula para a combinação R, tá? É quando você escolhe do total de n símbolos diferentes, você escolhe R símbolos, mas a ordem agora não é importante, a posição não é mais importante, tá? Mas você não pode repetir a escolha, não tem reposição. E a resposta, a fórmula é o número de combinações, ele é n fatorial dividido por r fatorial vezes n menos r fatorial. Tá? Eu já vou adiantar, talvez alguns de vocês aprenderam sobre o coeficiente binomial, tá? Mas nesta aula hoje eu não vou falar disso, mas eu vou falar do coeficiente binomial daqui a pouco. Por enquanto, eu estou só usando esta notação aqui, que é realmente a notação combinatória, é o CNR. Tá? E, aliás, tem que prestar atenção. Alguns livros vão usar C, aí o N e R como subscrito, coisas assim. Tá? Então, a notação dos livros diversa. Esta, se não me engano, é a notação do nosso livro. Então, é isso que estou adotando aqui. Aí, antes de dar exemplos, alguém quer falar alguma coisa? Resolver uma dúvida? Esta é talvez a parte mais difícil desta aula, é entender a relação entre permutação e combinação e entender esta fórmula. Ou você não, se você não quer entender, você simplesmente decora, não tem tanto problema não. Mas eu acho bacana entender porque, no caso da combinação, quando a ordem não importa, a gente tem que dividir por R fatorial. Então, essa é a relação entre permutação e combinação. Ok, se não tem dúvida, eu vou fazer exemplos. Então, um monte de exemplos e depois eu acho que já a gente chega no final da aula. Então, aqui, quantas mãos de poker? Está no livro, fala de poker, mas simplesmente são 5 cartas. Então, quantos subconjuntos de 5 cartas você pode retirar de um baralho de 52 cartas? Você tem um conjunto de 52 elementos e você vai escolher um subconjunto de 5. A ordem não importa, né? A ordem em que você escolhe a carta não importa. Então, a resposta aqui é C de 52,5, que já dá esse número também bastante grande, 2,5 milhões, que é um dos motivos que eu acho porque os jogos de baralho nunca são iguais, né? Porque o número de possibilidades é astronômico. Então, essa é uma das coisas que faz os jogos de baralho interessantes. A Mega Sena, tá? O que é a Mega Sena? Você tem um conjunto total de 60, vão ser escolhidos 6 números. Então, quantas possibilidades que tem? É o C de 66, e é 60 fatorial dividido por 6 fatorial 54 fatorial, que nos dá esta conta aqui, repara que esta 54 fatorial ele vai cancelar aqui todos estes outros fatores que não estão aparecendo mais aqui. Então, a conta
a ser feita é esta aqui, que nos dá um pouco mais do que 50 milhões. Tá? Então, essa é a Mega Sena. Só é uma referência, as estatísticas de número de voos, normalmente as estatísticas de quantos incidentes, acidentes que tem são feitos por milhões de voos, tá certo? Então, isso quer dizer que 1,50 milhões é uma coisa que, de certo modo, é bastante improvável, que a gente acha que nunca, entre aspas, acontece. Mas, bom, isso depende. Se a gente joga, a gente gostaria que acontece. Então, agora eu vou dar 2, 3, 4 formulações diferentes do contexto onde uma combinação se aplica. Tá? Quantos subconjuntos de tamanho R existem de um conjunto com N elementos? Tá? Então, na definição do conjunto, a ordem dos elementos não importa e a repetição... isso não... esquece esta questão de repetição. Mas então, quantos subconjuntos de tamanho R existem no conjunto com N elementos? É aquela combinação, N fatorial dividido por R fatorial, N menos R fatorial. Tá? Então, daí a gente já tem a gente sabe que existem 2 elevado a N elementos, perdão, 2 elevado a N conjuntos, subconjuntos do total. Então, se eu vou somar todos os subconjuntos, eu deve chegar a 2 elevado a N. Na aula que vem, a gente vai até ver uma prova diferente desta enunciado. Quantas maneiras eu posso dividir N objetos num grupo de tamanho R e outro do tamanho N menos R, onde o grupo vazio é permitido? Então, isso é quase a mesma coisa que falar de subconjuntos. Uma coisa importante, princípio importante, é o seguinte: se eu escolho aqui conjunto ABC, subconjunto ABC, eu também implicitamente estou definindo os elementos que estou excluindo. Então, eu também, ABC determina que D e E não pertencem ao conjunto. Então, eu posso agrupar aqui ABC junto e DE junto também no outro grupo. Então, é por isso que aquela divisão aqui em grupos está fazendo sentido. Tá bom? Então, eu estou falando desta formulação porque eu vou precisar isso numa aula futura. Então, numa aula futura eu vou lembrar desta formulação e a gente vai para frente. Porque eu posso, ao invés de dividir em 2 grupos, eu também posso dividir em 3 grupos, 4 grupos. E aí como que fica isso? Tá? Mas isso fica para a aula futura. Mais uma outra caracterização é eu tenho uma string binária de tamanho, vamos ver, eu tenho o tamanho 10. Quantos strings de tamanho 10 tem exatamente 4 uns e, portanto, 6 zeros? Tá certo? Aí a resposta vai ser o C de 10, 4. Tá bom? Então, esta é uma outra formulação. E você tem situações em que isso é útil. Então, é bom saber esta relação, este mapeamento para strings, para contar quantos strings de um determinado número de um. O número de um, gente, às vezes é chamado de peso de um string. Tá? Se eu tenho 4 uns e 6 zeros, a gente chama que o peso do string é igual a 4. Bom, agora a gente tem alguns exemplos. Tem um time...
Oi, fala. O slide que o senhor disponibilizou para a gente lá no Moodle, ele está incompleto, ele não tem essas outras partes de combinação. O senhor vai disponibilizar o Eu resto sei ainda? Como é disso. que vai ser? Eu vou colocar isso amanhã. Foi o que eu Ah, acabei de explicar. ok, desculpa. O que acontece? Porque eu dou aula, eu estou vendo os problemas, aí eu vou corrigir os problemas e coloco no dia seguinte, tá? Estou ciente disso. Essa parte de combinação nem está nos slides. Ahm, ok, então suponha que times... Deixa-me voltar. Isso é muito importante? Que está diferente ou não? Isso te impede para seguir a aula? Não, de forma alguma. É por causa que às vezes eu gosto de tomar nota, aí eu volto nos slides para poder entender melhor. Ah, tá, entendi. Mas para mim complica a minha logística. Então, para mim não é. Eu já. Alunos me perguntaram publicar slides antes, mas isso não dá muito certo para mim, não. Tá? Então, eu Ok, prefiro não me comprometer. Eu prometo que eu publico em 24 horas. certo, Um, obrigado. ok. A gente quer criar times de 5 pessoas quando tem 12 pessoas no total. Aqui 2 pessoas insistem em trabalhar junto. Ou elas trabalham junto ou elas não trabalham. Elas não são relacionadas. Então, a gente tem a quantidade de times que contém A e B ou quantidade de times que tem nem A nem B. Então, quando a gente tem A e B, a gente ainda tem 3 posições vagas. Então, 10 pessoas sobrando, tem 3 posições vagas, então é o C de 10 e 3, dá 120. A outra possibilidade é que elas não participem, então dessas 10 pessoas sobrando, 5 vão ocupar essas vagas. Então é o C de 10, 5. Tá? Aqui são realmente alternativas diferentes. Então aqui você vai ter que somar. Então se a gente calcula a soma, chega a 372. Um, Agora a gente tem uma condição um pouquinho diferente. A e B não pode pertencer simultaneamente ao mesmo time. Então, a gente tem, primeiro, divide em casos. A pertence, mas B não. B pertence, mas A não. Ou nem A nem B pertence ao time. Então, se A pertence e B não, vão sobrar 4 vagas para 10 pessoas. E aí, então, nós temos o C de 10, 4. No caso de B pertence a não, é a mesma conta, né? Obviamente, tem uma simetria nesse caso, tá? Ou o terceiro caso, sem A e sem B, então a gente tem 10 pessoas, 5 vagas, então é C10, 5. Aí a gente vai somar essas alternativas e então vai dar o valor de 672. Aí tem outra forma de fazer, qual que é? A gente usa agora o mesmo problema, mas a gente usa o princípio de complemento. A gente conta todas as possibilidades, mas a gente tira quando os times onde tanto A quanto B pertencem, tá? Então a gente tem todas as possibilidades, que é ser 12 e 5, e a gente tira os times que tem A e que tem B. Então tem
10 pessoas, 3 vagas, então vai ser de 10, 3. E agora a gente tem que subtrair, e isso não dá a mesma resposta que a pergunta anterior. Agora nós temos o grupo tem 5 homens, 7 mulheres. Quantos times de 5 pessoas podem ser formados com 3 homens e 2 mulheres? Então, presta atenção, agora a gente vai ter que multiplicar, não tem que adicionar, tá? A gente multiplica, porque eu não sei, mas intuitivamente eu enxergo essas coisas como independentes, tá? A escolha de homens tem nada a ver com a escolha das mulheres, tá certo? Então elas são independentes, tá? Ou penso como se fosse um produto cartesiano, todos os pares aqui são possíveis, então tem que multiplicar, tá? Então, aqui tem 5 homens, tem 3 vagas, então é 653. Tem 7 mulheres, tem 2 vagas, está muito injusto, mais mulheres e menos vagas. Mas, de qualquer maneira, o exemplo é este. Então, é 10 vezes 21 dá 210. Quantos times de 5 pessoas podem ser formados com pelo menos um homem? Tá? Aí, você já fica pensando, o homem pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 4. Isso é difícil. É bem mais fácil de contar todos os times e tirar o número de times que não tem nenhum homem, tá certo? Então, o número total de times é ser 12 e 5. O número de times que não contém homem é o número que só tem mulher, tá certo? Tem 7 mulheres, 5 vagas, então é 6, 5, 6, 7, 5. Então, a gente faz esta conta, subtrai isso aqui e dá esta resposta aqui embaixo. Agora, nós temos uma outra combinação, que um outro exemplo a ver com jogo de baralho. Tá? 52 cartas, eu já expliquei. De quantas formas pode ser 5 cartas, todo do mesmo naipe? Olha, a forma de pensar no problema aqui é um exemplo em que faz sentido de conceber isso como 2 passos consecutivos, sucessivos. Primeiro a gente escolhe o naipe e dentro dessa naipe a gente escolhe 5 cartas. Então a escolha do naipe são 4 naipes. Dado a naipe, tá? Tá certo. Sim, dado a naipe, sim, tá certo. Eu fiquei confuso, né? Instante. Dado a naipe, eu tenho um total de 13, dos quais eu tenho que escolher 5. Tá certo? Então é 4 vezes 6, 13, 5, e dá este valor aqui. Tá bom? Agora, uma outra pergunta aqui é o chama do full house, é 3, não, perdão, não é full house, não. Desculpa. Porque são 3 cartas de uma denominação. Por exemplo, 3 asas, ou 3 reis. Então, aí a gente segue o mesmo raciocínio. A gente primeiro escolhe uma denominação, que vai nos dar 13 possibilidades. E, dado a denominação, eu tenho 4 cartas com a mesma denominação, e dessas eu vou escolher 3. Em seguida, eu vou ter que escolher outra denominação, que não pode ser igual à primeira, então você vai me dar 12. E aí, dado a denominação, são 4 possibilidades, eu vou escolher 2. Então, eu vou ter esta conta. Está aqui.
Eu acho que a gente está no último exemplo, sim. O último exemplo tem um grade, um grid. Então, aqui tem os pontos X, Y, só temos números inteiros, tá certo? Então, aqui é o ponto 1, 1, 2, 2, então, só temos números inteiros aqui. E eu quero contar quantos caminhos existem de chegar de 0, 0, da origem, até o ponto N, M, onde eu só posso movimentar para a direita ou só para cima. Tá? Então, os movimentos possíveis são mover para a direita ou para cima. Bom, aí cabe a seguinte observação. Tá? Para chegar, fica óbvio, independente do caminho que eu vou escolher, que para chegar no ponto NM, eu vou precisar de uma sequência de movimentos onde eu tenho que ir N vezes para a direita e M vezes para cima, tá certo? Então, na verdade, o que eu posso fazer? A cada rota, eu posso expressar esta rota por uma sequência de 10 e de 6, onde D é direita, C é para cima, tá? Onde eu tenho exatamente N10 e M6, tá? Por um total de N mais M passos, tá? Então, eu acho que este passo ele é óbvio. E agora, a pergunta é, olha, se eu tenho, essas sequências posso considerar como strings, string composta de 6 e 10, de tamanho N mais M, que contém exatamente N10 e, portanto, M6. E pelo exemplo que eu já dei, mas não com C e D, mas com 0 e 1, a gente tem N mais M fatorial. Bom, aqui N mais M, ou aqui já está usando a coeficiente binomial, sem querer, tá? Mas é o C de N mais M, vírgula N, são esse número de possibilidades. Tá bom, gente? Então, eu vou parar aqui. A gente vai falar de coeficientes binomiais na aula que vem, mas eu vou parar nesta transparência. Eu vou só sondar se alguém ainda tem uma dúvida. Por favor. Quem tem uma dúvida? Então, o que a gente viu nessa aula? Eu falei do princípio da adição, foi o início da aula. Depois eu falei de permutações e falei de combinações, tá? Onde na permutação a ordem dos objetos selecionados é importante, enquanto numa combinação a ordem dos objetos selecionados não tem importância. O que faz que, se você considera seleções, no caso de permutações, alguns contam como, são considerados equivalentes quando você considera elas como uma combinação. E daí a gente tem uma fórmula um pouco mais sofisticada para combinações. E, pelo resto, pensei em dar exemplos. Tem várias formas de formular, vários contextos de formular uma permutação, vários contextos de formular uma combinação. E é importante que você reconheça. Eu dei as descrições, 3, 4, 5 versões do tipo exemplos padrão para uma permutação, ou uma combinação. Tá bom? Então, é isso. E, na verdade, isso já é também o conteúdo inteiro do secção 5.3 do livro.
cujo título é Permutações e Combinações. E aí, já em breve, eu vou disponibilizar uma lista com exercícios sobre este assunto que eu vou disponibilizar no máximo amanhã esta lista, que deve ser entregue lá na segunda-feira. Tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo, prof. A Manuela. Alguém tem alguma dúvida? Tá? Tem 18, mas temos 27 pessoas. Tá muito bom. Se não, eu já vou encerrar aqui a gravação da aula.